Sim. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do CERN para participar desse evento. A nossa mestre de cerimônia já teve dificuldade, né, com o meu nome, então fique à vontade, me chame de Hiro, fica bem mais fácil, né? Eu sou professor aqui da UFRN, mania de professor, vou ficar em pé aqui, vou tentar não circular aqui no palco para não ficar de frente aqui para os slides. Eu sou lá professor do programa de pós-graduação em gestão pública e também do programa de pós-graduação em administração, e também sou atualmente diretor administrativo da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Acho que a ideia de hoje, trouxe uma pequena agendazinha aqui, é trazer, digamos, uma discussão mais inicial, conceitual, sobre o que seria ou o que são as cidades inteligentes, tá? Falar um pouquinho das dimensões estruturantes, da estrutura integrativa, né? Como é que a gente pode analisar, olhar, digamos, o todo sobre cidades inteligentes, alguns desafios, avanços e, digamos, uma discussão final sobre os desafios que nós enfrentamos, nós enquanto municípios, cidades, estados, nação, numa transição para cidades mais inteligentes. Okay. Então, acho que a primeira discussão aqui, como surgiram as cidades inteligentes, né? O que são as cidades inteligentes? Acho que essa discussão remete à década de 90, quando houve dois movimentos aqui muito fortes aqui no mundo, né? Começando pelos países mais desenvolvidos. O primeiro é o processo de forte expansão da tecnologia da informação e da comunicação, associado também a um forte processo de urbanização das cidades. Ou seja, as pessoas migrando para as áreas urbanas, né? Criando um inchaço, né? Criando áreas urbanas muito adensadas, trazendo desafios para as políticas públicas e, ao mesmo tempo, o crescimento, né? A expansão da tecnologia da informação e da comunicação, criando oportunidades, né? Para tornar os serviços públicos, digamos, tornar mais eficiente os serviços públicos. Por favor, próximo slide. Ou seja, a ONU projeta para 2050 o número de 66% de pessoas vivendo em áreas urbanas. Isso é para 2050. Mas se a gente olhar os dados sobre o Brasil, já em 2010, 84% das pessoas moravam nas cidades, nas áreas urbanas, né? E a perspectiva é que para 2030, 91% passem a morar nas cidades. Isso cria um desafio muito grande, como eu comentei, em termos de demanda sobre serviços públicos, né? Em termos de eficiência e eficácia dos serviços públicos. E também a necessidade de pensar em termos de empregos, né? Para as pessoas que estão migrando do campo, passando a viver nas cidades. Isso não só nas grandes cidades, né? Nas capitais, mas também nas médias cidades no interior dos estados e algumas pequenas cidades também que tá vivendo, né? Vivenciando um processo de migração do campo para as áreas mais urbanizadas. Então, com a expansão da tecnologia da informação, se pensou que, olha, então é possível usar a tecnologia da informação para tornar os serviços mais eficientes, mais eficazes, então melhorando a vida da população. E seria uma forma também de integração e conexão entre o setor público, o setor privado e a sociedade. Então, a tecnologia permitiria essa conexão. E aí, então, os primeiros conceitos que surgiram estavam muito focados na importância, na centralidade da tecnologia da informação como elemento central das cidades inteligentes. Então, próximo, por favor. Então, eu trouxe acho que um outro ponto acho que importante para se destacar é que não há um consenso na literatura sobre o que é cidades inteligentes, o que é uma cidade inteligente. Há diferentes conceitos, alguns elementos em comum, algumas diferenças. Eu trouxe dois aqui que tentam, de uma certa forma, retratar a visão inicial focada na tecnologia da informação. Estou lendo rapidinho aqui, né? Cidade inteligente é uma área urbana funcionando de forma articulada pelas modernas tecnologias de informação e comunicação em seus diversos setores, proporcionando serviços eficientes e contínuos à população. Uso de tecnologias da computação inteligente para tornar os componentes e serviços de infraestrutura crítica de uma cidade, que incluem administração, ou seja, a gestão pública, educação, saúde, segurança pública, habitação, transporte e serviços públicos, tornando o quê? Mais inteligentes, interconectados e eficientes.
Então, a gente tem alguns elementos em comum aqui, né, nessa definição inicial. Primeiro, acho que o principal ponto que acho que se destacar é a eficiência. É a busca da eficiência por meio da tecnologia da informação. Por favor. E a interconexão. Mais um. Ou seja, só que começou a se perceber que tecnologia, uma cidade inteligente não se faz apenas com tecnologia. A tecnologia é um elemento importante, um elemento contemporâneo, mas é preciso pensar em outras dimensões para que uma cidade seja inteligente, digamos, por completo, né, de uma visão mais ampliada, holística. Então, surgiram outros conceitos que tentam ampliar, digamos, a visão do que seria uma cidade inteligente. Trouxe dois aqui novamente, né? Os investimentos em capital humano e social e infraestrutura de comunicação tradicional, de transporte e moderna, tecnologia da informação, incentivam o crescimento econômico sustentável e uma alta qualidade de vida, como a gestão sábia dos recursos naturais e por meio da governança participativa. Os funcionários do governo local, os cidadãos e outros atores pensam e implementam iniciativas voltadas para tornar a cidade um lugar melhor para se viver, mais inteligente. Então, o que é que a gente percebe aqui? Por favor. Primeiro ponto, a cidade é sustentável, ou seja, há uma preocupação com o desenvolvimento sustentável das cidades, certo? Ou seja, uma gestão sábia dos recursos naturais. Mais um. A questão fundamental da governança participativa, ou seja, no segunda definição aqui então, né? Governo local, cidadãos e outros atores, incluindo iniciativa privada, pensam e implementam de forma conjunta. Ou seja, o setor público precisa estar preparado para dialogar e ouvir as demandas tanto da sociedade civil, seja por meio de diferentes mecanismos, como que no Brasil é muito difundido, né, orçamento participativo, como por meio de outras ferramentas de governo eletrônico. Mas também precisa ter um diálogo forte com o setor empresarial. Próximo, mais um. Terceiro ponto, qualidade de vida está atrelado, então, à visão de uma cidade inteligente. Ou seja, não adianta nada ter tecnologia, não adianta, né, trazer várias ferramentas se você não consegue, no final das contas, ter um desenvolvimento sustentável, uma governança mais participativa e aberta, que leve a uma melhor qualidade de vida. E para isso, então próximo, mais um, é fundamental investir no capital humano. Fundamental investir nas pessoas. Educação. Certo? Tanto na escola tradicional, né, escola pública, né, universidades, mas também na capacitação dos gestores públicos, né, na capacitação e formação dos empresários e também das organizações da sociedade civil, para que todos estejam preparados para participar desse diálogo, né, para a construção coletiva de uma cidade inteligente. Próximo. Ou seja, então a gente pode pensar as cidades inteligentes formadas por 3 pilares, que eu chamei aqui de dimensões estruturantes. Para quem tiver curiosidade, né, no final tem as referências todas dos autores que eu estou utilizando para trazer essa discussão aqui para a gente. Tá? Então, a primeira dimensão, né, uma das 3 dimensões, seria a tecnologia da informação e comunicação. O outro aspecto seria a questão institucional. E, por fim, a dimensão humana, a dimensão das pessoas, porque as pessoas, nós, moramos nas cidades. Então, quando a gente fala de aspecto institucional, o que é isso? Então, é olhando um pouco o lado do governo. São os aspectos relacionados às políticas públicas, regulação, gestão da máquina pública, a necessidade, a importância, né, acho que nos dias atuais, de termos um governo aberto e transparente. Né, abertura dos dados, né, diálogo com a comunidade, voltado para a inovação. Acho que um dos desafios da gestão pública brasileira é fortalecer a inovação da sua própria máquina pública. Um outro aspecto fundamental é a coprodução. O que é a coprodução? Exatamente o que eu tinha falado um pouquinho antes, né, que é aquela perspectiva na qual o Estado se abre para a sociedade, no sentido de dialogar mais, ouvir mais e, de forma coletiva, buscar soluções alternativas para os desafios que afetam a todos nós. Ou seja, há uma grande preocupação com a questão da governança.
da governança aqui na relação entre os atores. Na dimensão humana aqui, falamos de participação social, educação, saúde, qualidade de vida, acessibilidade e cooperação. Esses elementos mostram, né, estão relacionados com o capital social de uma comunidade. E o quanto que esse capital social leva a um processo de aprendizagem e que estimule a criatividade. E por fim, né, toda essa relação aqui é sustentada pela infraestrutura física das tecnologias da informação e comunicação. Não apenas infraestrutura física, né, mas também os softwares, os aplicativos, internet das coisas, né, o IoT, né, Internet of Things, a internet das coisas, e a conectividade. Que tipo de conectividade que se busca aqui? Não apenas tecnológica, né, mas é que essa conexão entre governo, sociedade e empresas permita gerar dados em tempo real para quê? Tomadas de decisões em tempo real e mais rápidas, né? Considerando os desafios que enfrentamos. Então, essa estrutura integrativa, com essas três dimensões, digamos, voltando um pouquinho, né? Essa aqui é a dimensão estruturante, né? A gente pode pensar numa estrutura integrativa, mais um, formado, então, pela governança, economia, meio ambiente e infraestrutura. Ou seja, é preciso que essas três dimensões dialoguem com esses quatro aspectos. Próximo. Então, agora, já falei praticamente de todos eles, né, principalmente nas definições, né? A governança está relacionado com as normas práticas, mas também com o ambiente cooperativo. A relevância da liderança interna ao governo e também a liderança na condução do governo na sua relação com a sociedade. Meio ambiente, a questão da sustentabilidade, fontes renováveis e habitabilidade nas cidades. Mais um. Economia, forte preocupação ou incentivo à inovação e empreendedorismo. Tá? A importância das incubadoras, ambiente voltado ao desenvolvimento local e integração tanto do mercado nacional quanto internacional. Em termos de infraestrutura, né, fibra ótica, Wi-Fi, hotspots, mas também pensando em termos de laboratórios de governo, os Living Labs, né, Governmental Labs, né, buscando coprodução e inovação. Coprodução, de novo, né, essa articulação com a sociedade. Buscando também integração de sistemas, segurança e privacidade. Acho que um desafio, quando a gente fala de tecnologia da informação, é lidar com a privacidade. Então, quando a gente tem uma visão de cidade inteligente, ela, digamos, ela é composta por várias unidades inteligentes, né? Transporte inteligente, meio ambiente inteligente, energia inteligente, educação inteligente, etc. E a tecnologia permite a integração desses setores. De novo, né? O diálogo é fundamental a partir de uma estrutura de governança. Tá? E o aprendizado é proporcionado pelos aspectos humanos. Okay? Então, tendo essa estrutura, próximo, vou falar rapidamente dos desafios. Não vou avançar nos desafios, porque nós já estamos né, vivenciamos no dia a dia os desafios. Só trouxe algumas ilustrações aqui para a gente analisar aqui. Relativos a meio ambiente, desmatamento, apagão, energia, crescimento da violência no Brasil, coleta de esgoto, né, questão do saneamento básico, congestionamento nas cidades, né, Natal não está longe disso também, não é? Está com dificuldades cada vez maior. Educação é um problema no Brasil inteiro, uma dificuldade, um desafio, né? Recentemente, né, a questão do prefeito de São Paulo, né, com a questão, digamos, da dificuldade de acesso aos dados e a violação, digamos, à lei de acesso à informação. Ou seja, acho que o principal desafio quando a gente pensa em cidades inteligentes no Brasil é como é que a gente equaciona demandas sociais ainda não atendidas, educação, saúde, segurança pública, etc., né? Com a questão do desenvolvimento sustentável e o necessário investimento em tecnologia da informação. Tá? E, ao mesmo tempo, né, como evitar que os avanços tecnológicos ampliem a exclusão digital. Quando a gente fala em cidades inteligentes, elas acontecem, em geral, em grandes centros urbanos, com forte investimento em tecnologia nas áreas mais centrais. E as áreas periféricas acabam ficando um pouco esquecidas, né? E acaba criando, digamos, um outro tipo de segregação.
vários exemplos de desafios ao redor do mundo já foram identificados. Então, rapidamente, nos avanços, a ideia não é trazer vários exemplos, só trouxe 2 para ilustrar. Acho que depois o próprio Olavo pode avançar um pouquinho mais na discussão sobre Natal. Tá? Recentemente saiu uma matéria da Exame, né, falando sobre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, acho que é da semana passada, retrasada, acho que no mês passado, né, não é mais longe do que isso. Né? Eu destaquei aqui algumas cidades aqui, né, do Nordeste. Recife ficou em 10º, Salvador em 17º, Fortaleza 29º, Teresina aqui, João Pessoa, Natal acho que ficou em 70º, alguma coisa assim. Então, a gente precisa entender um pouco melhor dessa metodologia para ver se realmente está lá ou se poderia vir trazer mais para perto ou não. Né? O que a gente precisa perceber, né? A relevância do que a gente observou nesses casos? Forte preocupação com planejamento urbano, planejamento de médio e longo prazo. Né? Acho que é superar essa questão de mudança de governo e mudança de prioridades. Enquanto a gente estivermos nessa lógica, vai ser muito difícil a gente avançar em termos de cidades inteligentes. Tá? Quer dizer, se a gente olhar aqui, Natal já tem um centro integrado. Né? Por que então Natal está tão atrás em termos de, pelo menos nesse ranking, em termos de cidades inteligentes? Tá? Santos, né, esse exemplo aqui de Santos, já tem 43 quilômetros de ciclovias. Então, são ciclovias interligadas com alguns modais aqui. Próximo. Quando a gente fala de vitórias, por exemplo, na dimensão urbana, a questão da saúde foi muito fortemente lembrada lá. Né? Elevado número de leitos hospitalares, índice de médicos por habitante e investimento em tecnologia também nessa dimensão aqui. Né? 2 softwares que foram utilizados lá, digamos, para otimizar o atendimento na saúde. Ou seja, uma cidade inteligente, ela deve buscar, então, né, não só ser inteligente, mas ser inteligente e humana. Ser inteligente e sustentável, inovadora, empreendedora, criativa, digital, conectada, voltada à aprendizagem, cidade feliz. Quer dizer, são os conceitos que hoje em dia se discutem em torno de cidades inteligentes. Não é apenas uma cidade inteligente tecnológica. A dimensão tecnológica tem que estar relacionada com outras dimensões aí, que afetam a todos nós, né? A cada um de nós. Então, avançando aqui para conclusões, né? Já estou aqui recebendo há muito tempo o sinalzinho aqui de tempo esgotado, mas já estou finalizando aqui. Transição para cidades inteligentes, né? Quais seriam, digamos, os aspectos que precisaríamos considerar? Por favor, próximo. O que eu já tinha ressaltado agora aqui, né? Planejamento de longo prazo com participação social, superar a lógica da descontinuidade. Estrutura de governança participativa, utilização de sistemas de governo eletrônico, fortalecer instâncias de participação e controle social. Fomentar a inovação em governo, né? Acho que nessa discussão ficou claro que o papel do governo é fundamental, né? E a parceria com a sociedade, com o setor empresarial, é importantíssimo. Agora, se o Estado não está preocupado em inovar, em capacitar seus gestores, né, acho que uma das pernas fica meio bamba aí e não avança. Então, outro aspecto do governo aberto, ou seja, a transparência das informações, certo? Com forte uso da tecnologia. Então, a preocupação com a educação, não só as metas do IDEB, né? Mais do que isso, o IDEB é o indicador do MEC, né? Para avaliar a qualidade da educação da rede pública. A gente está preocupado mais agora com a equidade. Não adianta a gente ter na cidade, eu tenho 5 escolas públicas muito boas. Não adianta. Você precisa ter várias escolas públicas muito boas. Você precisa ter equidade. Você não pode ter cidadãos melhores em algumas escolas e as outras crianças serem desconsideradas. Outro aspecto importante, né, acho que é ampliar parcerias com as universidades, da busca de soluções, e trabalhar também a questão dos laboratórios de inovação em governo. E, por fim, acho que a preocupação com o desenvolvimento sustentável está muito fortemente alinhado um pouco com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, a Agenda 2030. Então, são 17 dimensões que a ONU propõe aqui para discutir sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Ou seja, a cidade inteligente não pode se olvidar de se relacionar com esses aspectos aqui. Ok? Então, eu agradeço aqui, fico aqui à disposição, então, para depois conversarmos um pouco mais. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Com a palavra, o senhor Olavo Oliveira, que é diretor técnico do CERN.